O Evangelho segundo São João. Naquele tempo, celebravam-se umas bodas em Caná de Galileia, e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Ora, faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. E Jesus disse-lhe: Mulher, que nos importa isso, a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos mandar. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, levando cada uma 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: Enchei as talhas de água. E encheram-nas até o cimo. Então disse-lhes Jesus: Tirai agora e levai ao arquitríclino. E eles levaram. E o arquitríclino, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde este lhe viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já se bebeu bem, então lhe apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tivestes o bom vinho guardado até agora. Foi este em Caná da Galileia o primeiro milagre que Jesus fez, manifestando assim sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. A epístola foi extraída de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo dons diferentes segundo a graça que nos foi dada, quem tem o dom da profecia, use-o segundo a norma da fé. Quem tem o dom do ministério, exerça-o. Quem tem o de ensinar, ensine. Quem tem o de exortar, exorte. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que preside, seja solícito. O que faz obras de misericórdia, faça-as com alegria. Que o amor seja sem fingimento. Aborrecei o mal e abraçai o bem. Amai-vos reciprocamente com amor fraternal, adiantando-vos em honrar uns aos outros. Na solicitude não sejais negligentes. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, socorrendo como se fossem próprias as necessidades dos santos. Praticando a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que estão alegres, chorai com os que choram. Tende entre vós os mesmos sentimentos. Não aspireis às coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Hoje nós estamos no segundo domingo após a Epifania. E neste domingo nós temos essa clara manifestação do Evangelho, da terceira manifestação de Cristo. Epifania, manifestação. Cristo 3 vezes mostrou que era o Filho de Deus para os homens. A primeira vez, quando os magos vieram do Oriente para dar-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, dizendo-lhe: ouro para o Rei dos Reis, mirra para o Senhor dos Senhores, ou, traduzindo literalmente, para o Deus dos deuses, mirra para a sua humanidade. Assim fazendo, os magos deram manifestação de sua manifestação para o mundo. Ali estava a Mãe de Deus. A segunda manifestação foi no seu batismo, quando ele foi às margens do Jordão para ser batizado pelo João Batista, por aquele que estava preparado por Deus como profeta, que haveria de preceder. A voz que clamou no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Aquele que veio com o espírito de Elias para converter as nações para a chegada do Messias. A Mãe de Deus estava ali. E mais do que todos este agora, as bodas de Caná. Neste, não foi somente uma aparição do Espírito Santo em forma de pomba sobre a cabeça de Cristo. Tampouco foi uma coisa escondida quando ele era pequenino, de braço. Mas, ao contrário, foi uma grande manifestação. Foi no meio de um casamento, várias pessoas presentes. E eis
que ali estava presente Jesus e sua mãe. Eis que naquele momento, um milagre maior que Cristo fez para aparecer diante dos homens, sua primeira manifestação, se deu. Eis que estavam presentes seus discípulos, porque onde ia o Mestre, ali iam seus discípulos. E eis que, faltando vinho, a mãe de Jesus, precedendo a oração dos esposos, precedendo toda aquela manifestação, chegou ao seu filho e indicou-lhe o que fazer. Não estranhem, contudo, a palavra mulher, mas tampouco estranhemos que ela teve autoridade para mandar nos ministros. Primeiro ponto, ela adiantou-se às orações. A Virgem Maria, ela é uma senhora soberana que tem olhos de águia, olhos para ver o que seus filhos estão padecendo naquele momento. Lembremos que quando Nossa Senhora aceitou ser mãe de Deus, aceitou ser mãe do Filho do Altíssimo, ela aceitou com isto ser a mãe não somente da cabeça, especialmente dita, Jesus Cristo nosso Senhor, mas de todo o corpo. Eis que a ação fecunda do Espírito Santo não parou naquele momento, onde o Verbo se encarnou, mas continua irrefragável, infrenável. É uma ação que continua até o fim dos tempos. Portanto, todos nós que somos batizados, de fato somos filhos de Maria. Somos filhos de Nossa Senhora, quer queiramos, quer não. Esta mãe solícita, então, sempre está atenta a olhar todos aquilo que nós devemos fazer e adianta-se a nós com a sua graça, para nos dar os bens inestimáveis da graça nesta terra e da glória no paraíso. Está sempre atenta. Ela é a mulher forte do livro dos Provérbios, que todos os filhos de sua casa têm vestidos forrados. Se ela faz isso para aqueles que não são seus devotos, quanto mais para aqueles que o são. Nós devemos ser muito devotos da Virgem Maria, esta mãe amantíssima, rainha soberana do céu e da terra, a quem está sujeito o próprio Deus, esta Senhora soberana, que todas as coisas sujeita ao seu mando e ao seu agrado, sujeita aos arcanjos, os anjos, os serafins e os querubins. É esta Senhora que sujeita todos os santos do céu. Se nós formos devotos a ela nesta terra e sujeitarmos de livre vontade também a ela o nosso coração, eis que ela nos dará, com a simplicidade de sua graça, todos os bens necessários. É aquilo que fala o apóstolo: aquele que pode repartir, reparta-o com simplicidade. Ela o faz com toda a simplicidade. Ela não conta: este aqui tanto é para este filho, este tanto é para aquele outro. Ela não conta isto. Ela simplesmente pega aquilo que necessita e joga. Ela não conta, ela não vai calculando. Ela vai dando de acordo com aquilo que dá, com toda a simplicidade. E assim fazendo, muitas vezes, e mais sobremaneira, superabunda a graça naquela pessoa que pediu tão pouquinho, ou que às vezes nem chegou a pedir ainda. Eis que nós devemos ser sempre agradecidos à Mãe do Divino Verbo, porque nós ainda estamos vivos, porque nós estamos aqui neste momento, recebendo o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos em graça, se nós estivermos, porque nós buscamos os sacramentos e nós o temos aqui próximo de nós. Nós devemos agradecer a esta Mãe bondosa por todas as graças que ela se dignou conferir-nos, apesar de nossa fragilidade e de nossos pecados. Ela nos concede cada dia, de acordo com a nossa necessidade, antes mesmo que peçamos, a graça da perseverança, a graça de fazer o bem, de praticar a virtude. E eis que nós não devemos impacientar-nos, porque o seu filho a chama de mulher. Não, entre os judeus era um costume favorável. Segundo ponto, entre os judeus era um costume favorável chamar aquela mulher de grande importância de mulher. Quando os santos anjos apareciam àquelas mulheres boas do passado, santas, chamava-las de mulher. Quando Judite venceu Holofernes, chamaram-lhe de bendita entre as mulheres, mulher bendita entre as mulheres. Quando Deus predisse que
a mulher pisaria na cabeça da serpente, como ele chamou: eis que a mulher pisar-lhe-á a tua cabeça. Mulher. Quando os judeus chamavam a uma mulher de grande importância para si de mulher, não era um ato de denegrimento, não era porque ela estava a zombar da sua mãe, estava a engrandecer. Nosso Senhor Jesus Cristo, tão sábio, tão ciente, afinal de contas, é a própria sabedoria, e antes que Abraão fosse, ele é. Este Senhor conhecia todas as mulheres do Antigo Testamento, e conhecia principalmente aquela profecia que ele mesmo deu a Eva e à serpente, dizendo que a mulher pisaria na cabeça da serpente. Quando nosso Senhor Jesus Cristo chamou a sua mãe naquelas bodas de mulher, foi por causa que ele a chamou daquela que pisaria a cabeça de Satanás, e chamou a si mesmo de a descendência daquela que pisou de fato a cabeça. Nosso Senhor Jesus Cristo deu mais uma prova daquele que o Antigo Testamento estava cumprido, de que a antiga lei estava aniquilada, de que a antiga precedência estava exaltada, ao ponto de que nosso Senhor se fez então carne e deu-nos então a graça santificante. Nós devemos então crer, com toda a ciência humana e divina, que Nossa Senhora era aquela mulher predestinada no Antigo Testamento, e portanto mais confiança devemos ter em Maria. Não com pouca confiança devemos rogar a sua intercessão. Não com pouco fervor devemos dirigir-nos a ela. Ao contrário, todo o fervor que fazemos em nossas orações para com a Virgem Maria são poucos. Todas as graças que pedimos a Maria em nossas orações são poucas. Todos os favores que fazemos a ela, seja coroar de rosas em suas imagens, seja levar flores a seus altares, seja rezar o seu rosário, seja o que fizermos, o quanto pregarmos, o quanto insistirmos, nada faremos de fato para esta Senhora soberana, sempre pouco será. Portanto, façamos tudo com muito amor e carinho, porque afinal de contas, se pouco fazemos, façamos estes grãos de areia que fazemos para ela em grande quantidade, para que possamos encher para ela as pétalas de rosas, para no dia de nossa morte ela poder vir ao nosso encontro. É a mulher forte da Sagrada Escritura, que foi elogiada pelo livro dos Provérbios. É a mulher formosa que nos Cânticos dos Cânticos pergunta: quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em ordem de batalha? Nossa Senhora, ela é exaltada em todos os livros do Antigo Testamento e é super exaltada nos do Novo, não porque aparece, mas somente por esta palavra, mulher. O Antigo Testamento está cheio dessas palavras: a mulher que veio para nos dar o sol de justiça. No Novo Testamento ela de fato nos veio. A Virgem concebeu e deu à luz a um filho, permanecendo virgem, intacta, inviolada. Assim sendo, a Virgem Maria nos deu a prova invencível da vinda do Verbo encarnado. Assim fazendo, eis a terceiro ponto. Ela então tem autoridade sobre nós. Quando a Virgem Maria, ela acaba de falar com seu filho, e ele pergunta: que tem isto a ver comigo e contigo? A minha hora não chegou? Ela não responde seu filho, não demonstra autoridade vocalmente, não lhe fala com autoridade como mãe poderia falar, mas simplesmente chega aos servos, aos ministros daquela festa e diz: fazei tudo o que ele vos disser. A Senhora soberana do céu tem autoridade sobre nossos corações. Jesus Cristo, no dia em que encarnou-se no seio desta Virgem pura, a fez também Rainha dos corações. Portanto, devemos sujeitar-nos a ela e obedecer à sua voz que diz: fazei tudo o que ele vos disser. Não podemos fazer ao contrário dos mandamentos. Não podemos desonrar o nosso chamado vocacional. Não podemos desonrar e nem fazer desvaler tudo aquilo que nosso Senhor fez por nós, de acordo com a sua vontade misericordiosa. Afinal de contas, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro,
Ele se encarnou e morreu por nós, fazendo com que todas as dores do coração de Maria fossem exaltadas a mais sublime grau que nenhum homem mortal suportaria, nem a primeira destas dores. Eis, portanto, se nós fizemos esta mãe amantíssima sofrer, causando a morte de seu filho único, devemos nós obedecer-lhe sempre. Obedecer-lhe sem cessar, obedecer-lhe com firmeza, e sempre cumprir aquilo que ela nos manda. Fazei tudo o que ele vos disser. Nós devemos estar cientes de que nossa obrigação, depois de tantas dores provocadas a Maria e a Jesus Cristo, nós devemos então cumprir à risca, com todos os dons da graça e da glória que nos são concedidos nesta vida, a ordem desta Senhora soberana, que nos deu, com todas as dores de seu coração, os benefícios maiores da graça e da glória. As portas do paraíso nos foram abertas por meio de Maria. Os dons da graça de não mais pecar nos foram dados por Maria. Os dons de vencer a impureza e poder guardar castidade nos veio por Maria. Todos os bens, todos os favores, todas as bem-aventuranças nos vieram por Maria. Aquele que recorre a esta Senhora alcança todos os benefícios da graça e alcança ainda mais benefícios da glória. Mesmo que aqui passe o dia inteiro a louvar as suas bondades e as suas grandezas, sede de sabedoria, palácio da Trindade, porta dos céus, arca da aliança, mesmo que eu diga tudo o que eu sei e tudo o que eu poderia saber, seria pouco para honrar, bendizer e exaltar essa Senhora soberana. Portanto, como as minhas palavras faltam para bendizer e louvar esta Senhora, voltemos às bodas de Caná, e deixemos que seu filho a exalte. Logo após a Senhora ter dito aos ministros: fazei tudo o que ele vos disser, o filho não fez mais de rogado, não se fez de surdo, e ouviu toda a sua voz, e cumpriu o preceito de sua mãe. Eis que os ministros, então, chegando perto dele, ele respondeu: pegai estas talhas de pedra e enchei-as d'água, e depois levai-a para o mestre-sala, para o arquitríclino. Eis que os ministros obedeceram. Mal a água chegou para o mestre-sala, para o chefe da cerimônia, eis que a água já estava virada em vinho, e não vinho ruim, não vinho amargo, não vinho azedo, não vinagre, mas vinho da melhor qualidade. Se nós nos sujeitamos a esta Senhora soberana, eis que a tornar-nos-á de água lodosa, de água pútrida de pecados do nosso passado, em um vinho mais puro, o vinho inebriante que agrada a Santíssima Trindade. Rezemos com fervor, rezemos com grande fervor a esta Senhora e peçamos a ela com toda a confiança todas as graças que ela nos quer dar, e ela de fato nos dará. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.